Pastores, uma dúvida me surgiu. Se quiserem, puderem responder, né? Se nas pedras daí da Geórgia, que foi derrubada lá, ou a Bíblia diz que 80% da população será eliminada. A Bíblia não disse, não. A Bíblia diz que o cavaleiro, um dos cavalos, vai matar aí uma boa parte da população, mas não diz que é 80% não, tá? Como vamos ser arrebatados se tanta gente será morta? Olha, meu querido, essa grande carnificina aqui, ela está prevista para o período dos 7 anos, o período da grande tribulação em especial, tá? E nós, eu não sei o seu caso, mas nós somos pré-tribulacionistas. E o que nós estamos ensinando nessa live é que nós passaremos pelo princípio de dores. E essa questão aí, por exemplo, né, em que um dos cavaleiros elimina 1/4 da população mundial, 1/4 do mundo, é o cavaleiro amarelo. Porque nós entendemos o quê? Que os 4 cavaleiros de Apocalipse estão se referindo, primeiro, o cavaleiro branco é a entrada em cena do anticristo. Quando o anticristo ele entra no mundo, ele vai entrar propondo o quê? Paz. Ele vai entrar propondo o quê? Justiça, igualdade. É isso que ele vai estar propondo. Só que Deus vai mostrar que ele não tem todo esse controle e que ele não é capaz de oferecer paz ao mundo. Que só Jesus pode oferecer paz ao mundo. Jesus, sim, é o verdadeiro príncipe da paz. E ele virá fingindo ser o príncipe da paz. E logo na sequência vai cair por terra o discurso dele. Porque logo depois entra quem? O Cavaleiro Vermelho. O Cavaleiro Vermelho, ele está relacionado com o quê? Com a guerra. Então, assim que ele assume, no começo, todo mundo vai falar, esse é o cara, ele está promovendo justiça, ele está promovendo liberdade, está promovendo igualdade, distribuição de renda, ninguém vai passar mais fome, ninguém vai passar mais frio, vai acabar com a injustiça, todo mundo vai ficar assim. E aí o que a Bíblia diz? Olha o que a Bíblia diz. E quando disser, haja paz e segurança, então sobrevirá repentina destruição. Quem que vai chegar aqui declarando, agora comigo terão paz e segurança? É esse cavaleiro branco. Então o cavaleiro branco chega entrando dizendo, comigo agora terão paz, justiça. E aí então cai por terra. Entra o que a Bíblia diz, entra o que Jesus está dizendo. E quando disser, haja paz e segurança, então sobrevirá repentina destruição. Entra logo em seguida quem, assim que ele acaba de declarar... Oi? Se eu quiser, eu posso até ler o versículo 4 que fala do vermelho e vou lendo o cavalo pro senhor aqui, ó. O 4, ó. O vermelho. E ao que estava sentado sobre ele foi dado que tirasse a paz da terra e que se matasse uns aos outros e foi-lhe dado uma grande espada. Exatamente. Por que fala aí de espada? Espada fala de conflito, fala de guerra. Então, logo após ele declarar, comigo terão paz e segurança, logo vem a repentina destruição, que é o quê? Que começa a guerra. Porque como nós ensinamos, preste bem atenção, né? Não obstante de ter os 10 reinos que vão se entregar para o anticristo, vai ter 10 reinos que vão chegar e falar, toma, comanda, domina. Aceitamos o seu domínio, nos subjugamos à sua vontade. São 10 reinos, só que a Bíblia fala, não é mais do que isso. Então, ele vai lutar também para conquistar o restante do mundo, para conquistar outras nações. Ele não vai se conformar só com essas 10. E é justamente aí que começa a ter os conflitos. Com as 10, tudo bem. Com essas 10, ele vai querer o quê? Ampliar ao redor do mundo. E é aí que entra o quê? O Cavaleiro Vermelho. Porque ele vai ter que fazer isso o quê? Na espada. Vai ter que fazer isso na espada. Porque, como eu já expliquei para vocês aqui, não são todas as nações, todos os povos que vai se curvar à vontade dele. Uma boa parte do mundo vai. Mas outra boa parte do mundo vai entender que esse cara, ele é o anticristo. Principalmente os desviados que ficarem aqui. Porque vai ficar muitos desviados, né? Principalmente os judeus. Os judeus só vão entender quem é ele na metade dos 7 anos, né? Então, vem toda essa destruição. Então, haverá conflitos em vários cantos do mundo, porque ele vai querer ampliar o seu reino em todas as nações do mundo.
E então entra em cena. E após esse cavaleiro aí, entra o qual? O cavaleiro preto, né, pastor Rodrigo? Pode ler o cavaleiro Isso. preto. Vamos lá. Olha o que diz aqui a irmã missionária Iraci. Os selos ainda não foram abertos, correto. Não, isso Não, que não nós foram estamos falando, abertos. irmãos. Isso que nós estamos falando, citando aqui, é depois do arrebatamento, né, pastor José? Confirmado? Exatamente. Vamos lá. Olha, e havendo aberto, tô lendo o versículo 5 do capítulo 6 de Apocalipse, tá, gente? E havendo aberto o terceiro selo, ouvi dizer o terceiro animal: vem e vê. E olhei, e eis um cavalo preto, e sobre ele estava sentado, e sobre ele, né, estava sentado, tinha uma balança em sua mão, tá? E eu ouvi uma voz no meio dos 4 animais que dizia: uma medida de trigo por um dinheiro, e 3 medidas de cevada por um dinheiro, e não danifiqueis o azeite e o vinho. Meu Deus, Amém. estamos vivendo. Pode falar, pastor. Nós estamos vivendo assim hoje, não estamos vivendo a época dos cavaleiros, mas a sombra dele, irmão, você pode ver que estamos vivendo, né, pastor Josué? Já está sendo preparado a questão aí do cavaleiro preto também, porque todos esses cavaleiros aí, eles não estão ainda literalmente atuando, porém o cenário para cada um deles está sendo preparado. É a mesma coisa, quando você vai entrar com um cavalo para a guerra, vamos voltando antigamente, quando eles iam para a guerra com soldado, antes de entrar na guerra, eles tinham que fazer o quê? Selar o cavalo, colocar ali o arreio, colocar tudo, as indumentárias, preparar o soldado, o cavalo, para ir para a guerra. Então, nós estamos vendo o cenário sendo preparado para os cavalos. Volta lá deixa aí no versículo 5, por gentileza, deixa bem no meio, que eu estou lendo aqui, junto com os inscritos aqui do canal, aqui, os que estão participando da live. Tá no então, 5 já. veja bem aí, o verso 5 está dizendo assim: e havendo aberto o terceiro selo, ouvi dizer um animal: vem, veio e olhei, e eis um cavalo preto que estava sentado sobre ele, tinha uma balança. Ele estava com a balança, ele estava dizendo assim, ó, é eu que controlo a comida. Você está entendendo isso? A mensagem aqui da balança é essa: eu controlo a comida, é eu que vou pesar e liberar o que eu tenho que liberar para cada um. É literalmente isso. Você está entendendo? E por incrível que pareça, já existe um departamento da ONU que cuida da alimentação mundial. E é eles que vão querer interferir em lavouras, em plantação, em colheitas, vão centralizar tudo isso aí. Então o cavaleiro com a balança na mão está dizendo: é eu que controlo, é eu que vou pesar o que você vai comer. É eu que vou pesar aqui para falar quanto você vai levar de alimento para sua casa para essa semana ou para esse mês. Né? Agora, nós vamos ver aí que vai haver uma caristia. Essa caristia é no propósito de gerar fome. Como é que é? Vai haver uma caristia. Passa para o versículo 6, pastor Rodrigo. E nós vamos falar sobre essa caristia que vai haver. Então, para gerar a fome, além dele estar com o controle do alimento na mão, é ele que vai pesar o que você vai comer. Sim. É ele que vai pesar o que a tua casa vai receber de mantimento. Aqui nós vamos ver o quê? A caristia. E ouvi uma voz no meio dos 4 animais que dizia: uma medida de trigo por um dinheiro e 3 medidas de cevada por um dinheiro. Então vamos entender aqui o que quer dizer isso aqui. Uma medida de trigo. O trigo é um alimento básico, bem dizer, para o mundo inteiro. Está relacionado com o pão, principalmente no Oriente Médio, né? Aqui, para nós no Brasil, a gente fala o arroz, né? Mas lá no Oriente é o pão. Vocês estão entendendo? Assim como está o arroz para nós aqui no Brasil, o arroz aqui para nós do Ocidente, lá no Oriente não é o arroz, é o pão. É o pão. Né? Então está relacionado com o trigo. Agora, o que acontecia? Naquela época lá, o trigo ele era considerado um alimento mais nobre, sabe? O trigo era o alimento mais nobre e era para as classes mais abastadas, as famílias mais endinheiradas. E os pobres, o que os pobres comiam no lugar do trigo? Era a cevada. A cevada era mais barata do que o trigo. Então, seria como se fosse hoje, né? O pobrezinho, né? O pobrezinho, ele pega lá aquele arroz de segunda, né? O arroz tipo 2, né? O arroz tipo 2, né? Agora, quem tem dinheiro vai lá e pega o prato fino. Quanto está um prato fino hoje? R$30?
Ah, tá mais, José. Tá mais, viu? Tá Mais de mais. 30 reais, né? Então, quem tem dinheiro, ele não vai pegar. Quem tá no meio ali é o médico. O médico, ele pega o Camil, né? O Camil. Um Camil tipo 1, né? O Camil tipo 1. Agora, o ricão, ele vai lá, ele pega o prato fino, que tá 30 e poucos reais, um pacote aí, né? Então, a mesma coisa é aí. O trigo era para os ricos. E os pobres comiam o quê? Cevada. O pão do rico era com trigo. O pão do mais pobrezinho era com cevada. Então nós estamos vendo aí o quê? Uma medida de trigo. O que era uma medida de trigo? Uma medida de trigo era a quantia diária de alimento para uma pessoa. A medida de trigo era a quantia do alimento diário para uma pessoa. Agora, o que é um dinheiro? Um dinheiro era o salário diário de um trabalhador braçal. Era o salário mínimo naquela época. Então, vamos supor, hoje no Brasil, o salário mínimo é R$ 1.200, certo? Vamos Certo. supor aí, se a gente dividir isso aí por mês, vai dar o quê? Vamos supor, R$ 50 por dia. Vamos fazer um número redondo, vai? Então, quer dizer, um trabalhador comum no Brasil, ele ganha quanto? R$ 50 por dia. Ganha R$ 50 por dia. Então, aqui está mostrando o quê? Que o alimento mais granfino de um rico, que 40. era o trigo, ele custava um dia de um trabalhador comum. É um dinheiro. Um dinheiro é o trabalho de um dia de um servente de pedreiro, de um ajudante geral. Você está entendendo? Então, para um ajudante geral comer um dia o seu pão, ele gastaria o seu dia de trabalho. Certo? Agora, aqui, 3 medidas de cevada por um dinheiro. Então, quer dizer, o pobre, para ele pegar essas 3 medidas de cevada, ele tinha que trabalhar um dia inteiro. O dia inteiro. Agora, o que acontece? É 3 medidas de cevada. Se a família tem 5 pessoas, 2 ia ficar com fome. É. Certo? Porque é 3 medidas. Então, se o cara fosse o ajudante de pedreiro, o ajudante geral, ganhasse um dinheiro por dia e tivesse 5 pessoas na família, ele trabalharia o dia inteiro e no final do dia ele conseguiria comprar a cevada, que é o alimento Sim. mais barato, somente para 3 membros da família. 2 ia ficar com fome. Então, é o que está mostrando aqui. Eles vão favorecer essa caristia. E depois o que ele diz? E não danifiqueis o azeite e o vinho. Ou seja, olha, o alimento nobre, o alimento que é para rico, isso aí é intocável. Não mexa. O que nós comemos, porque o azeite não era para qualquer um. E o vinho também não era para qualquer um. Então, a comida granfina, o caviar, as comidas caras, isso aí é intocável, porque é nossa. Então, é o que eles estão fazendo hoje. O que eles estão querendo fazer hoje? Você vai comer uma carne artificial feita numa impressora 3D. Nós estamos fazendo carne em laboratório porque não podemos criar tantos bois. Então, você vai ter que comer carne em laboratório. Você vai ter que comer inseto. Eles já estão preparando inseto para vocês. Sim. Não podemos criar tanto boi. Tá demais a quantidade de boi. Então, o que eles vão fazer? Boi é só para eles. Picanha, contra filé, só para eles. Para pobre, vai ser esse negócio aí, ó. O Bill Gates está preparando isso aí, ó. Olha aí, ó. Carne artificial. E já tem a impressora 3D. Para deixar você um pouco mais enganado, para ficar um pouco mais mais palatável, eles vão fazer o quê? Vão colocar essa carne artificial numa impressora 3D. Você vai lá e imprimir 2 bifes, 3 bifes para mim. Artificial. Ou então, um bife feito de farinha de inseto. Porque eles dizem que inseto também tem muita proteína. Não é brincadeira isso, já estão preparando Já tem. isso, gente. Os mercados já tem vários enlatados já, né? Você pode ver que tem muito já Exatamente. enlatado. Entendeu? Então, tudo isso aí é o quê? Para gerar fome. Ou seja, nós vamos dar ração para os seres humanos. Nós comemos o azeite, nós bebemos o vinho, nós comemos a picanha. Agora, para vocês, é inseto, é carne artificial, de laboratório, esse negócio nojento, né? É para vocês. Para nós é intocável a nossa parte. Então, esta é a ação do cavaleiro preto. E aí, então, como o irmão lá falou,
de 80% ou de não sei quanto. Na realidade, é o Cavaleiro Amarelo, que entra em cena, e que ele sim elimina quase um quarto do mundo. Ele vai eliminar aí, pastor Rodrigo. Vamos lá, deixa eu só enquadrar aqui. Olha lá. Gente, eu quero agradecer aos irmãos que deram um like, ó, tá vendo? O like rompe, quebra o algoritmo, tá vendo? Agora a live começou a ser entregue pro pessoal. Estamos com 500 e poucas pessoas, por quê? Porque você... 500 pessoas, por quê? Porque vocês deram like, né? Isso, deram like. Vamos lá, Apocalipse 6:8. E olhei, e eis um cavalo amarelo, e o que estava sentado sobre ele tinha por nome Morte, e o inferno o seguia, e foi-lhes dado poder para matar a quarta parte da terra, com espada e com fome, com peste e com as feras da terra. Pastor Josué, olha aí só, que força. Veja bem, pastor Rodrigo, esse daí é o mais terrível de tudo, porque a Bíblia faz questão de frisar o quê? O inferno o seguia. Esse cavaleiro, ele vai vir com um exército de demônio na terra. É isso que está dizendo aí. Você está dizendo, o inferno seguia, ele será diferente dos outros cavaleiros. Ele virá com um exército de demônios sobre a face da terra. E tanto é a letalidade desse cavaleiro amarelo, que a Bíblia está dizendo aí que só ele elimina um quarto da terra. Sabe por quê? Porque ele utiliza os artifícios do cavaleiro vermelho, que é a guerra. Ele utiliza os artifícios do cavaleiro preto, que é a fome. E ele utiliza o seu próprio artifício, que é peste. E o que vai acontecer além disso aí? Além disso aí, quando ele fala aqui que também serão mortas pessoas pelas feras da terra, sabe o que eu vejo aí, pastor Rodrigo? A atuação de demônios na terra, com certeza, vai ser tão grande, que eles vão possuir os animais, eles vão possuir as feras. Então, os leões, onças, tigres, né, sairão das matas, sairão dos seus habitats e entrarão pelas cidades, devorando os seres humanos. Eu vejo dessa forma, quando ele fala que também vai matar seres humanos, vai consumir seres humanos com as feras da terra. Se a Bíblia está dizendo que o exército seguia, ele vai entrar na terra com que o inferno seguia, ele vai entrar na terra com a legião, com legiões e legiões de demônios. Então, automaticamente, vai ficar um clima de demônio na terra tão grande como nunca se viu antes, a ponto de os próprios animais, as próprias feras, serem possuídas por esses demônios e saírem eliminando seres humanos na face da terra. Então, com todas essas ações, que é a fome, que é a guerra, que é a peste, e utilizando das feras, e com todo esse exército de demônios, a Bíblia está dizendo que ele, só ele, elimina a quarta parte da terra. Mas nós, como pré-tribulacionistas, acreditamos que nós, como igreja, não estaremos mais aqui, porque aqui já está o juízo de Deus. É juízo de Deus isso aqui, irmão. É juízo de Deus. O juízo de Deus não é para a igreja. É juízo isso aí. Pode falar, pastor Rodrigo. Só podia pegar o Brasil como exemplo e calcular para o irmão aí que perguntou, acho que foi o irmão Daniel Moura, perguntou assim, equivale o quê? Um quarto da Terra. Por exemplo, nós temos hoje no Brasil aqui, vamos pegar a população, né, mundial. Vamos supor, pode pegar até o mundo. O mundo ele está caminhando aí para quase 8 bilhões de seres humanos. 8 bilhões, certo? Correto. O mundo está caminhando para quase 8 bilhões. Então, se fosse com a população de hoje, vamos fazer uma conta redonda? Vamos supor que hoje o mundo já estivesse com 8 bilhões de seres humanos. É redondo. Esta passagem bíblica está dizendo que só esse cara aqui, eliminaria 2 bilhões de seres humanos. Meu Deus, é muita coisa. 2 bilhões de seres humanos, sabe o que seria 2 bilhões de seres humanos? 10 nações brasileiras, inteira. 10 nações brasileiras. 10 nações brasileiras. Então, só o Cavaleiro Amarelo, ele elimina o que, se fosse comparar com nações, 10 nações do tamanho do Brasil.
Então, veja bem que é um negócio terrível, que é um verdadeiro juízo de Deus. Nunca se ouviu falar de uma mortandade dessa magnitude. 2 bilhões de seres humanos. É isso que você tem que entender. É por isso que nós acreditamos que isso é juízo de Deus, e juízo de Deus não é para a igreja. Juízo de Deus não é para a igreja. Nós podemos passar por princípio de dores, podemos passar por lutas, por adversidades, mas não pelo juízo de Deus. Aqui estará sendo derramado a ira de Deus. Inclusive, fala-se disso. Do cálice da ira de Deus sendo derramada sobre a terra. É justamente isso daí. Não é verdade? Então, temos que nos preparar. Temos que nos revestir, encher nossas lâmpadas, porque é o que está reservado, para aqueles que vão estar aí, E queremos agradecer a todos os irmãos que estão nessa live aí. Continue dando o seu like, quem não deu o seu like, o seu joinha. Depois compartilhe, porque, como nós começamos falando aqui, nosso propósito não é trazer pânico, não é trazer terror. O nosso propósito aqui é simplesmente mostrar para vocês: alegre o teu coração, porque está chegando o dia da nossa redenção. Alegre o teu coração, porque está chegando o dia de usufruirmos da presença de Deus, de vermos Jesus como Ele é. Oh, glória. De estarmos para toda a eternidade com Ele, aonde não haverá mais pranto, não haverá mais dor, não haverá mais lágrimas. Pastor Rodrigo? Vai ser um... Meu Deus, irmãos, vale muito a pena você hoje, às vezes, passa por prova, passa por luta, vem um desânimo, mas Mateus 24:13. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Amém. E diz mais, pastor José, diz mais lá um versículo que fala assim que o reino dos céus é tomado à força, irmão. Então, procure estar aos pés da cruz.